Olá, começa agora o Pit Stop, seu programa do automobilismo. Veja os destaques dessa edição. A bruxa está solta para os brasileiros no automobilismo. Na Indy, Tony Kanaan e o carro pegaram fogo. Felipe Massa sofre acidente grave nos treinos classificatórios para o GP da Hungria. Tudo isso aqui no Pit Stop. Seu programa do automobilismo começa falando da NASCAR em Indianápolis. Depois de muita briga com Juan Pablo Montoya, Jimmie Johnson venceu pela terceira vez seguida no Autódromo de Indiana. Acompanharam ele no pódio Mark Martin e Tony Stewart. Apesar de ter dominado toda a corrida, Montoya recebeu uma punição e terminou na 11ª posição. No campeonato, algumas mudanças. Stewart mantém a ponta, Johnson agora é o segundo e Jeff Gordon o terceiro. Você pode conferir o top 12 da NASCAR no blog do Pit Stop. Lembrando que este é o grupo que pode disputar o título nas corridas finais. Nova vitória de Honor Day, desta vez em Indianápolis. Mike Skinner e Eric Almirola completaram o pódio. No campeonato, Honor Day é o líder, Skinner é o segundo. Na terceira colocação aparece Matt Crafton. Cal Edwards faturou as 200 milhas de Indianápolis da NASCAR Nationwide Series. Kyle Busch terminou na segunda posição e no terceiro posto apareceu Matt Kenseth. No campeonato, Busch é o líder, Edwards segue no segundo posto da tabela. Fechando o grupo dos três primeiros, aparece Brad Keselowski. Deu zebra na MotoGP. Andrea Dovizioso venceu pela primeira vez na categoria. Colin Edwards e Randy Tupunier completaram o pódio. Isso acontece porque a chuva desabou no circuito de Donington Park. Mesmo com o quinto lugar na corrida, Valentino Rossi ainda é o líder. Jorge Lorenzo é o segundo e Kaiser Stone no terceiro. No troféu Maserati, vitória da dupla Claude Darrouche e Renan Guerra, na cidade de Londrina, no Paraná. No segundo posto chegou Kleber Faria, que foi seguido por André Posses. Também em Londrina, a Copa Clio viu a vitória de Edson do Vale. Wagner Cardoso terminou na segunda posição. No terceiro posto apareceu José Vitti. O próprio Vitti é o líder do campeonato. Edson do Vale chegou ao segundo lugar e Rodolfo Pousa é o terceiro do certame. Domínio absoluto da Penske na etapa de Edmonton, na Fórmula Indy. A vitória foi do terceiro piloto da equipe, o australiano Will Power. Hélio Castro Neves completou a dobradinha da equipe e Scott Dixon fechou o pódio. Scott Dixon é o líder do campeonato. Dario Franchitti é o segundo e Ryan Briscoe o terceiro do campeonato. Mas a corrida não foi só a vitória da Penske. Logo no início da corrida, Tony Kanaan fez seu pit stop. Ao terminar o reabastecimento, os mecânicos deixaram cair combustível no carro e no piloto. Ao sair, o carro pegou fogo e chegou ao brasileiro. Logo que o carro parou, os mecânicos de Hélio Castro Neves ajudaram a controlar o fogo e retirar o piloto do carro. Tony Kanaan teve queimaduras de 2º grau na mão e no queixo. Nova vitória de J.R. Hildebrand. Richard Felipe e Sebastian Saavedra completaram o pódio da corrida em Edmonton, no Canadá. Hildebrand é o líder, Saavedra é o segundo e o brasileiro Mário Romancini o terceiro. Nico Hülkenberg e Gedo van der Garde venceram em Hungaroring, na Hungria. Destaque para Lucas de Grassi, que conquistou um segundo e um terceiro postos no final de semana. Nico Hülkenberg é o líder do campeonato, sendo seguido por Romain Grosjean e Vitaly Petrov. Lucas de Grassi é o melhor brasileiro na 4ª posição. Vitória de Lewis Hamilton no GP da Hungria. Com boa corrida, o atual campeão não deu chances aos adversários e mostrou o bom rendimento de sua McLaren. Quem também foi bem foi o finlandês Kimi Raikkonen, com sua Ferrari, que mostrou certa recuperação. Mark Webber terminou na 3ª posição. Em mau momento, a Brown não teve bons resultados. Jenson Button foi o 7º e Rubens Barrichello o 10º. Nelsinho terminou em 12º. Mesmo assim, Button é o líder. Webber agora é o segundo e Sebastian Vettel, que abandonou a corrida, é o terceiro na tabela. Barrichello é o 4º e Nelsinho o 20º. Vitória das duplas formadas por Ricardo Maurício e Miguel Paludo e Norberto Gressi e Thiago Camilo. O campeonato da GT3 tem como líderes a dupla formada por Cláudio Ricci e Rafael Derani. Thiago Camilo é o segundo e a dupla Alan Kodair e Marcelo An ocupa o terceiro posto do certame. Começa agora o painel Pit Stop. Aqui comigo no estúdio, Vitor Paulino e Ricardo Santana, para comentar um pouquinho do que aconteceu essa semana. Então, meninos, vamos começar falando do Nelsinho. O ato que ele foi demitido, não foi? Como é que tá essa história?
Então, nesse final de semana, um jornalista do Grande Prêmio confirmou a história do Galvão Bueno, que ele tinha sido realmente demitido, o Nelsinho Piquet. Só que numa conversa na segunda-feira de manhã, Flávio Briatore voltou na decisão, retornou à decisão e readmitiu o Nelsinho Piquet. Mas a princípio ele tinha realmente sido demitido lá no autódromo de Nürburgring mesmo. E aí na segunda-feira de manhã, com o Nelson Piquet pai e o Nelsinho, os dois discutiram durante a reunião. E aí o Flávio Briatore acabou readmitindo o Nelsinho Piquet. E parece que o Nelsinho Piquet tem alguém muito grande atrás dele, que está apoiando ele, que tão cedo ele não é demitido da Renault. Pelo menos até o final da temporada ele tem essa garantia de que vai ficar na equipe. Até porque na corrida também mostrou que a culpa da Renault estar ruim não é a do Nelsinho, né? Porque o Alonso conseguiu a pole e aí com o erro da equipe, né, que não apertou aquela porca de sustentação da roda, a roda soltou e ele acabou não completando a corrida. E o Nelsinho pelo menos completou a corrida, né? Então quer dizer, o problema da Renault não é o piloto, não é o Nelsinho, porque é o conjunto. É o conjunto, porque ninguém vem como o próprio comentarista da Sport falou, ninguém vem sozinho no automobilismo, sempre dependendo dos outros. E agora então falar um pouquinho do acidente do Tony Kanaan, que a gente comentou antes, que pegou fogo no carro, derrubou combustível nele e no carro, mas como que começou o fogo? Foi no final do reabastecimento dele. O mecânico, na hora de tirar a mangueira de combustível, deixou vazar bastante combustível. Tanto no carro, acabou molhando o capacete e ele mesmo. E quando ele acelerou o carro, por causa do calor do carro, o combustível pegou fogo. E aí ele viu que pegou no rosto, estava pegando nele, não tinha condição de continuar a corrida. Ele parou o carro bem na frente do box da Penske, da equipe do Hélio Castro Neves, que acabou ajudando a apagar o fogo. Porque a equipe do próprio Tony Kanaan estava preocupada em apagar ali, que no próprio box da Andretti Green pegou fogo também, que vazou no chão, no carro, no próprio Tony Kanaan. Foi um susto mesmo, mas ele teve queimaduras de 2º grau nas duas mãos e no queixo. Ele falou que tá tudo bem, né? Bruxa solta no Brasil, né? Bruxa solta para os brasileiros, né? E agora o Tony Kanaan e o Felipe Massa. E o Massa, como é que tá ele? Vocês têm alguma informação? Hoje à tarde a grande preocupação era do olho dele, em relação ao olho dele, mas ele abriu o olho, falou que está enxergando direitinho com o olho esquerdo, que foi o que sofreu a pancada, né? E aparentemente tudo bem, o acidente foi feio mesmo, né? Acabou vindo a mola do carro do Barrichello. O Barrichello comentou que sentiu o carro solto no sábado de manhã, nos treinos livres do sábado de manhã. Não sei se ele não relatou se avisou a equipe ou não na entrevista para a Folha de São Paulo, mas falou que sentiu o carro solto e aí à tarde, um pouco antes do acidente, a mola soltou. O Rubinho estava na pista, na frente do Felipe Massa, segundo o Ross Brown, uns 4 segundos à frente. A mola soltou e pegou o Felipe Massa, né? O acidente do Surtees, dá pra você ver, é um pouco semelhante, né? Só que não foi uma mola, foi a roda, né? Foi a roda. Então, tá vendo aí que tem, não sei se é um problema de segurança ou se foi só uma fatalidade mesmo. Mas é bom as equipes darem uma olhada nesses de segurança. Né? Até falando da Renault, o pneu solto rendeu a suspensão da equipe para a próxima corrida, que é o GP da Europa em Valência. E a pena foi tão pesada justamente pelo que aconteceu no sábado, com o Felipe Massa. E o Ross Brown falou que vai propor a FIA estudar um modo de proteger a cabeça do piloto com uma cúpula parecida com de caças, né, que faz aquele vidro em cima. Alguma forma para proteger melhor a cabeça do piloto, que 2 episódios em 2 semanas, um morreu, o outro foi para UTI, e uma situação bem complicada, né? Vai muito além da segurança de hoje em dia. E ainda bem que não esperou, quer dizer, acabou esperando um piloto morrer para poder tomar alguma atitude. Então tá, obrigada pela participação de vocês. E o Pit Stop vai acabando, mas você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no endereço www.youtube.com.br/programa Pit Stop, ou pelo blog do Pit Stop no endereço www.programapitstop.blogspot.com. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programa.pitstop@gmail.com. Pit Stop fica por aqui, nós voltamos na quinta-feira. Até lá! Até lá! Até! Depois de muita briga com o Juan Pablo, apesar de ter dominado toda a corrida, Montoya recebeu uma punição e terminou em 11ª posição. No campeonato, ficou estranho, não ficou?